Estamos de volta com o nosso Orientes, falando dessa sede insaciável do ter. Yuri, a gente terminou o bloco falando de ter coisas, e o padre falou justamente que a gente parece que nunca vai estar pleno. É essa coisa insaciável da pessoa humana. Ela precisa largar os horizontes e, deixa eu falar assim, experimentar outros sabores para se distanciar um pouco dessa ganância, dessa loucura. Você falou muito da ciência e da religião falarem a mesma coisa, e esse é mais um exemplo. Na psicologia a gente chama essa insatisfação que realmente existe de angústia. Quando a pessoa sempre fala, eu estou angustiado, às vezes ele não sabe por quê, e é essa sensação de que falta algo, mas que ele não sabe explicar o que é. Ele não consegue dizer, isso é angústia. E se a gente não souber dar um caminho para essa angústia, a gente vai cair em bens materiais e aí pode cair na avareza. Ótimo, se a gente não souber dar um caminho. Isso. Então ninguém pode ficar parado. Como que a gente lida com angústias? Primeiro, quem vai ser um cuidador, primeiro precisa ouvir. É isso que a igreja sempre fez, o papel da pessoa que vai lá no confessionário e começa a falar, ou então, padre, eu preciso sentar e conversar, que é o que os psicólogos fazem, porque é o único caminho saudável para você poder lidar com essa angústia sem cair em compulsões por droga, álcool, carros, dinheiros e casas, e aí cada um tem sua como são roupas. Como que a pessoa começa a falar? Começa primeiro falando de nada, é porque eu tô mal, eu não sei porquê, de repente dessa fala, começa a perceber que sente muita falta de um carinho dos pais, ou não se sente querido pelas pessoas ao redor, ou tem muito medo de não ser suficiente, de não ser bom o suficiente, de não conseguir ser bom no seu trabalho, ou no namoro, ou no casamento, ou como filho, como jogo. E aí você consegue perceber que envolve esse medo de não ter objetos suficientes, que na verdade é uma racionalização que o corpo faz para esse medo da pessoa achar que ela não é suficiente. Então a pessoa que começa a acumular muito é porque ela acredita que ela não é suficiente para lidar com problemas futuros. Então eu vou acumulando, porque vai que eu perco e nunca é suficiente. Ou seja, ela está querendo dizer simbolicamente, inconscientemente, que ela não acredita que ela é suficiente para lidar com os problemas da vida. Vamos traduzir de uma maneira... Eu sei que eu estou, às vezes, te atrapalhando, mas é interessante para fazer uma linguagem bem popular para quem nos assiste. A pessoa, por exemplo, que não se sente feliz com a sua aparência, que acha que ela é desprezada porque ela é feia, porque no fundo ela nunca foi aceita, e ela começa a fugir disso com uma avareza na sua aparência. Exato. Roupa, cirurgias, relógio, cirurgia e tal. E ela faz disso quase que uma compulsão. Ela praticamente está correndo do seu medo. Exatamente. Do seu medo de achar que ela nunca vai ser boa o suficiente. Ninguém gosta de si hoje suficientemente. Todo mundo tem alguma coisinha que acha que não está bom. Lidar com esses desprazeres seria o caminho melhor. E aí onde a gente tem objetivos, Deus, tudo. O que a gente vê é que as pessoas hoje não sabem lidar com desprazer. Tem que estar essa busca pela perfeição plena, pela vida perfeita, que não existe. Você percebe? Quanto mais dinheiro se tem, mais se quer. Hoje, pessoas que têm pouco dinheiro sonham com celular e não sei o quê, mas não sofrem por um iate de 15 milhões porque é muito distante. Nem consigo imaginar ter isso. Ganha na Mega Sena, aí começa a imaginar, poxa, mas eu ganhei 15 milhões, o iate custa 16, poxa, mas eu quero mais, então eu vou tentar aplicar, vou querer ter mais. Aí tem, mas tem um jatinho. Então você percebe que a gente vê isso em meios de pessoas que são milionárias, jogadores de futebol, outras pessoas que podem estar ganhando 20 mil por mês, que é o contrato de 40 mil, depois que é o contrato de 80, depois que é o contrato de 1 milhão por mês, depois que é o contrato... Nunca vai ser o suficiente. Agora, então você colocou uma coisa que é importante a gente destacar, que é a questão de enfrentar ou de se acostumar ou se adequar ao fato de que nós nunca estaremos perfeitos, equalizados, satisfeitos. Aquela minha insatisfação, se ela é suportável, faz bem eu conviver com ela e saber que ela existe e que eu tenho uma insatisfação. Isso é vida. Essa ideia falsa que a sociedade coloca desse prazer pleno. Vamos a algo onde tudo vai ser bom. Não existe.
A vida sempre traz prazeres e desprazeres. Nós falamos no outro bloco da questão de escolhas. Toda escolha que eu fizer, eu vou ter um ganho e automaticamente eu vou ter uma perda. Então, eu escolhi hoje juntar o dinheiro para viajar com a minha família e ter um prazer. Então, eu estou abrindo mão de alguma outra coisa. Seja de ficar em casa e descansar daquela viagem, seja de ter uma troca de carro, seja de ter qualquer outra coisa. Vou fazer horas extras para trabalhar mais para poder fazer essas férias. Só que a gente não ensina isso. As pessoas hoje vão desde coisa simples, a uma festa, e querem se encher de álcool. Por quê? Porque eu preciso me anestesiar para falar que tudo foi bom na festa. Mas não existe a festa que é toda boa. Eu tenho o medo de chegar e talvez não saber se eu vou fazer uma piada certa ou se eu vou ter assunto ou não. Talvez a música que esteja tocando na hora não seja tão boa. E ninguém quer lidar com isso. Ninguém quer lidar com a dor. A gente quer melhorar a questão dos pecados, vamos ensinar as pessoas a lidarem com as dores. Que é o que a religião faz, que é o que a psicologia faz. Ensinar a pessoa a poder lidar com esse medo, com essa angústia de, mas e se? E se eu vou dar conta? O Yuri, na fé católica a gente fala da dor, ela é imediatamente colocada como cruz, não é, padre? Então, Nosso Senhor ele é muito claro e muito simples. Eu penso que Nosso Senhor ele é muito prático. Ele diz, olha, renuncia um pouco essas loucuras e toma a sua limitação, a sua cruz, os seus desprazeres e vem caminhar. Sim. É simples. Exato, é o estilo ensinado por Jesus, de segui-lo no caminho que ele escolheu. E Jesus escolheu não no caminho da salva de palmas, dos elogios ou de uma coroa de ouro na cabeça, mas o caminho de uma renúncia, de uma mortificação, de uma abstenção, para ensinar a despojar a pessoa humana deste apego afetivo que atrapalha o diálogo com Deus. É um raciocínio muito belo e profundo, que, por exemplo, os santos, todos os santos e santas, hoje veneradas pela Igreja, conseguiram praticar na sua existência terrena como nós. Um breve exemplo, se posso contar, na vida do fundador da minha ordem religiosa, padre Aníbal Maria de França, que já é santo, se conta que nos últimos 2 meses da sua vida, por motivo de saúde, afastado da sociedade, numa casa nos montes, para respirar aquele ar puro, porque estava com problema nos pulmões, se pensava que a massa foi fatal mesmo assim. Bom, em 2 meses que viveu lá, ele começou a gostar de um gato, veja bem, um gatinho, que ele fazia companhia, eu acariciava e brincava com este gato. Uma manhã ele se levantou, nosso fundador, abriu a porta do quarto que dava em cima de um terraço e encontrou aquele gatinho morto. Ele voltou no quarto e escreveu esta mensagem. Acabo de encontrar o meu gatinho morto. Não sei o que aconteceu com ele nesta noite. Talvez uma briga de gatos, talvez a picada de uma cobrinha. Mas, olha agora a frase que escreveu, talvez Deus permitiu a morte dele porque uma pequena parte do meu coração era para o bichinho e não para Deus. Veja o raciocínio. A gente pode fazer, eu vou botar os dois agora frente a frente. Sim. Para mim, quanto mais a gente desapega, usando até o termo do comercial, e naturalmente a gente tira o foco de umas coisas, outras coisas na nossa visão sobressaem, né? Quando a gente tira o foco de ter, a gente começa a perceber outras coisas que nos trazem também satisfação e realização. Então, quando a gente vive a renúncia, a gente vai se tornando mais generoso, mais a aberto. gente vai se tornando mais gente, a gente vai percebendo, por exemplo, trabalho menos para ganhar menos, mas aí eu tenho mais tempo com a família. Eu tenho mais tempo a gente chama de qualidade de vida, chique hoje, né? Tenho mais tempo com os amigos. Mas, na verdade, Yuri, Padre Guido, a gente não vai se tornando mais gente? E quando a gente se torna mais gente,
naturalmente a gente não se volta mais para o amor, para as relações? E aí eu vou concluir assim, e o amor não é Deus? Então, praticamente, a gente vai se saindo das coisas, quanto mais gente a gente se torna, mais Deus a gente encontra. Né? A gente pode fazer uma metáfora como se fosse um armário. Chega uma hora que chega um limite o armário e não cabe mais roupas se você não conseguir tirar algumas. Se você lota a sua vida só com objetos, com uma compulsão, como a gente falou aqui, não sobra espaço para a família, para relações, para Deus, para a religião. Ou seja, não sobra espaço para viver. Porque a vida são os relacionamentos que a gente estabelece e não os objetos. Objetos vêm e acabam. Eles servem, eles deveriam servir, pelo menos, para dar um apoio para a nossa vida. Então, uma roupa para me cobrir do frio, um carro para me ajudar a me locomover para lugares, e não para ser o único ou o maior objeto de prazer. Porque o prazer, esse objeto de viver, são os relacionamentos, que é o que a gente pode manter em 10 e 20 anos. Um relacionamento com Deus para a vida eterna. E não um objeto que uma vez quebra e aí você entra em extrema angústia. A gente vê constantemente, desculpa te interromper, por exemplo, até nos temas de filmes, né? Empresários, pessoas que se matavam de trabalhar e que de repente dão um revés e começam a se redescobrir como pessoas e acabam o filme, vamos dizer assim, bonito, final feliz, eles abrindo mão daquela vida tão louca empresarial e sendo mais gente. Existe né? uma história americana que fala muito sobre a avareza, que é de 1843, do Dickens, que é do Scrooge, chamado A Christmas Carol, um conto de Natal, é muito famoso nos Estados Unidos, que conta a história de um senhor muito avarento, que detestava essa alegria que o Natal traz para as pessoas, esse movimento de generosidade. E ele vivia sozinho, acumulando muitas coisas, e um dia ele é visitado pelo espírito do ex-sócio dele, que fala que vai trazer 3 espíritos de Natal, do passado, presente e futuro. E ele começa a reviver. Então, primeiro ele vai para o passado dele e ele encontra ele criança na escola, isolado dos amigos. E, de repente, todos os amigos brincando e ele tendo que estudar sozinho. E aí ele percebe que ele traz essa dor, dessa falta de carinho, e ele associa que no dia anterior desse dia que ele ficou sozinho na escola, ele tinha isolado um menino pedinte, que foi lá pedir dinheiro para ele, ajuda, e que ele rejeitou e expulsou. E aí ele começou a associar essa perda a essa rejeição de ficar sozinho. Aí ele também visita a questão do presente, de ele ter um funcionário que está com o filho doente também, outra pessoa que estava precisando de uma ajuda, e que ele dava salários mínimos para o cara, e o menino poderia até morrer se ele não desse uma ajuda para essa família. E aí ele visita o futuro, aonde está lá ele morto, e todas as pessoas que viveram da vida dele falando para ele assim, tá vendo, ele guntou, agora deixou dinheiro pra gente. O que adiantou? Velho avarento, xingando ele. E aí que ele se percebe o quanto, e lógico, tem esse final feliz, eu vou contar o final porque já é um conto muito antigo, então muita gente sabe, e aonde ele consegue mudar e vai e ajuda o funcionário. Mas aí eu achei interessante que o Dickens, quando escreveu isso, ele faz a associação que a gente fala da psicologia, dessa falta da infância, desse ser querido, desse carinho. E aí é uma coisa que eu coloco muito no meu consultório, que a gente cria valores na infância, são nos primeiros anos de vida. Então, do nascimento até os 3, 4 anos de idade, que é onde a gente cria valores nas pessoas, com a nossa presença, com o nosso carinho, com o nosso modo de agir. Então não é aquele pai que, por estar trabalhando e estar longe, traz para o filho um brinquedo, mas traz a sua presença. Não é o objeto que vai substituir a falta do pai. Então não é um tablet que eu tenho que dar para o filho, já que eu trabalho muito e estou cansado, então eu trouxe para ele e ele fica lá. Mas é a minha presença junto com o filho, é eu sentar e ficar com o filho, e não o objeto. E isso é criado nos primeiros anos de vida. Senão ele se torna depois, vou falar assim, uma pessoa deformada. Exatamente. Então, na Alemanha, o senhor falou muito da Europa, eu acho interessante, porque na Alemanha hoje, eles têm a licença maternidade, e por incrível que pareça, eu falo que as mães aqui no Brasil têm muita inveja. São 2 anos de licença maternidade pagas. Pagas. Sendo que o 2º ano, se quiser, o pai pode assumir. Por quê? Porque eles perceberam que apesar disso dar um gasto muito grande para o país, de ter que pagar 2 anos para a mulher sem estar trabalhando, ou 1 ano e depois mais 1 ano para o pai, o que eles economizam em termos de saúde,
de educação e de sistema prisional é muito maior. Porque eles perceberam que nesses primeiros anos, você tendo o cuidado do pai presente, a criança desenvolve mais saúde, desenvolve mais valores e melhora muito a sociedade. É por isso que eu falei de Deus. Porque Deus é amor, Deus nos fez gente. Com o orgulho, o homem acabou querendo seguir sua própria filosofia e deu as costas. Aí ele causou essa distorção que está aí e essa sede insaciável que, para a gente, falando de fé, é fruto do pecado que se instalou, da desordem que se instalou. Mas é interessante, padre, ele colocando tudo isso, porque quando a gente tem tempo para se relacionar, para amar e ser amado, conviver, fazer vida, gente, aí Exato. Deus está, o amor está e as pessoas são equilibradas. Exato. Quando um pobre toca uma campainha pedindo algo para alimentar-se, não pergunta qual é o cardápio do dia. Aqui que nós temos a filosofia de vida. Se é verdadeiramente pobre, aceita o que lhe é oferecido e vive. Por que uso este raciocínio? Porque hoje, especialmente, temos uma grande tendência, digamos assim, a excluir os outros. E, ao passo que quanto mais nós somos pessoas pobres no sentido de sermos despojados de valores transitórios, mais abriremos o nosso coração também aos outros. E nos sentiremos verdadeiros irmãos. Olha que este raciocínio, botado até na boca do nosso Papa Francisco, poucos dias atrás, falando ao clero, ao clero, isto é, aos padres. Falou, gente, pelo amor de Deus, não precisa comprar o carro da última moda. Não precisa se trajar. É usado a expressão que ele disse quando esteve aqui no Brasil, ano passado, falando aos bispos, diz, queridos co-irmãos no sacerdócio, vamos dar um basta em nos considerar príncipes. Olha que foi uma facada, usamos a palavra bem clara, penetrada mesmo na vida de muitas pessoas, porque este perigo, esta tendência de possuir, esta ganância, como o senhor assinou muito bem, Yuri, é de todos, não porque eu sou sacerdote e sou isento ou dispensado disso. Mas temos, porém, a inteligência, aí que entra a doutrina também da Igreja, que quer orientar a pessoa para preveni-la diante de perigos que depois terá uma consequência horrível. Ou seja, a Igreja, a fé, o princípio cristão zela para que as pessoas continuem sendo gente. Exato. Humanas, com valores reais e não se apegando a coisas, porque as coisas são menores e muito mais pobres do que nós. Exato. Elas estão aí para nos servir. Nós é que somos, vamos dizer, os filhos de Deus, não as coisas. Olha, no dia 4 de outubro passado, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, visitou a terra de São Francisco, Assis. Naturalmente, com a presença do Papa, os bispos da região, os prefeitos, autoridades, todo mundo convidado para marcar a sua presença. A Santa Missa, um belo discurso, a inauguração de uma obra e o almoço. Só que na hora do almoço, com todas as autoridades, o Santo Padre Francisco sabia que do outro lado do convento de São Francisco, os frades dão diariamente o almoço para 200 pobres. E ele quebrou o protocolo, marcou a presença com as autoridades, desejou um bom almoço e foi almoçar com os pobres. É aí que é uma lição viva, entendeu? Isto é, sentir-se gente no meio das pessoas. Gente com a gente. Gente com a gente. Portanto, veja, é aí porque que... o outro que não tem roupa, ele não é mais gente para mim. O outro que não tem saúde, não é gente. O outro que não está com aparência boa,
pra gente ele já causa repulsa. Não é mais um filho de Deus. Exato. Só porque não está arrumado. A gente, sem querer, a gente assimilou essa ideia. Olha que do ponto de vista de um apostolado prático para as pessoas que não têm nada, nós também damos o almoço para dezenas de pessoas por dia. E várias vezes, além de dar o almoço, damos também o banho, porque vários pobres passam na frente dos bares, olha onde que nós chegamos, e os proprietários dos bares dão de graça a pinga para eles caírem fora. Veja onde que nós chegamos, a um desprezo exatamente do semelhante. Quando a doutrina cristã, qualquer que não somente católica, mas, repito, de todas as confissões religiosas, usa exatamente uma linguagem oposta, isto é, considerarmos-nos irmãos. Mas um dos obstáculos para alcançar este objetivo é exatamente a ganância, o apego demasiado, ou excessivo, aos bens materiais, que são todos passageiros. Bom, a gente termina esse bloco nesse ponto, eu acho maravilhoso, porque estou doido para falar sobre a generosidade, que é o oposto da avareza. Mais do que uma obrigação, vou deixar aqui no ar, para você. O que a generosidade causa em você? Já viveu generosidade? Você já fez um ato? Você já ajudou alguém? Como é que você se sentiu? Como é que você se sente quando tem um relógio novo e como é que você se sente quando tem um sorriso de alguém novo? Para você, não é? Então, eu quero até que o Yuri responda para a gente também sobre isso. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.